O documento Jovem Pan começa agora. Nós vamos mostrar mais um capítulo da guerra sangrenta entre Rússia e Ucrânia. O cenário é de destruição, morte e desespero. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou a invasão da Ucrânia, dando início à crise militar mais grave na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Dias de intensos conflitos, mortes e destruição. Uma nação que busca abrigo e tenta escapar de uma guerra política. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Sirenes e explosões marcam a batalha da Rússia pelo controle de Kiev. O mundo todo à espera da bandeira da paz entre Rússia e Ucrânia. Os ataques frequentes têm sido registrados em várias partes do território ucraniano, particularmente em suas maiores cidades, Kiev e Kharkiv. Com mortes e destruição, o presidente russo Vladimir Putin quer evitar que a Ucrânia ou qualquer outro país ex-soviético entre na OTAN e, de forma secundária, na União Europeia. Após meses de escalada militar e movimentações na fronteira com a Ucrânia, a Rússia resolveu fazer uma série de ataques ao país vizinho. Ações russas que desestabilizam a Europa e mobilizam o mundo inteiro. São inúmeros militares e civis mortos e uma cidade em desespero. Ninguém está nas ruas da capital da Ucrânia. Os sons ouvidos por aqui são apenas de sirenes e disparos. Nunca pensei que tal coisa pudesse acontecer. Nunca pensei que isso realmente aconteceria nesta vida. Escrevemos poemas sobre a guerra. Eu mesmo sou educadora, estudamos a história, mas nunca pensamos que isso aconteceria em nossa terra. A alta comissária para os direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, fez um balanço de mortes nos primeiros 5 dias de ataques. Os ataques militares na Ucrânia colocam em risco incontáveis vidas. Entre a manhã de terça e a noite de domingo, registramos 406 vítimas civis, inclusive 102 mortos, 7 crianças e 304 feridos. A maioria desses civis foi atingida por armas explosivas com uma grande área de impacto, inclusive bombardeios de artilharia pesada, lançamento de mísseis e ataques aéreos. Os números reais, temo, são consideravelmente mais altos. Considerably higher. O que se vê é um cenário de guerra. Nos combates que eclodiram desde que Moscou lançou o ataque contra a Ucrânia, centenas de casas e prédios foram destruídos. A tensão com a violência fez muitos moradores fugir da capital ucraniana. Um enorme engarrafamento tomou as estradas. O prefeito de Kiev mandou um recado aos cidadãos no início dos ataques. Дорогі українці, дорогі кияни. Caros ucranianos e queridos residentes de Kiev, o que a Rússia faz é uma grande tragédia. A tragédia não é apenas para a Ucrânia, esta é uma tragédia para toda a Europa, mas estou convencido de que sobreviveremos. Vamos mostrar nossa força e espírito. Вистоїмо і зможемо показати нашу силу і дух. O rastro da violência está por todos os lados. Este prédio foi bombardeado e deixou uma pessoa morta. Os moradores ficaram em estado de choque. Pontes e estradas foram destruídas e deixaram comunidades isoladas.
tropas russas explodiram um gasoduto na cidade de Kharkiv. Os ataques não dão trégua. Um prédio residencial em Kiev foi atingido por um míssil. O artefato russo caiu entre o 18º e 21º andar. Uma câmera dentro de um dos apartamentos registrou a destruição. A construção fica próxima ao aeroporto da capital da Ucrânia, que foi esvaziado após o ataque. Nós resistimos e repelimos os ataques do inimigo. A luta continua em muitas cidades e regiões, mas sabemos o que estamos protegendo: o país, a terra e o futuro das crianças. É o nosso exército que controla Kiev e as cidades-chave. O serviço de emergência diz que cerca de 80 pessoas foram resgatadas. A maioria estava abrigada na base. O presidente ucraniano pediu que os russos pressionem Vladimir Putin para parar com a guerra. O correspondente internacional Luca Bassani acompanha de perto os conflitos na fronteira e relata as cenas de destruição. Na madrugada do 23 para o 24 de fevereiro, nós tivemos a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Após semanas de muita tensão e de avisos por parte do Ocidente que esse ataque poderia acontecer, nós tivemos exatamente o presidente Putin anunciando uma operação militar no leste da Ucrânia que acabou se transformando em uma guerra com o país vizinho. Naquela mesma noite e nas noites seguintes tivemos o bombardeio de várias cidades importantes do país, a exemplo da cidade de Mariupol, Kherson e Odessa, no Mar Negro, além de Kharkiv, a segunda maior cidade do país e muito estratégica, cidade de Dnipro, Zaporizhzhia e Kiev. Todas essas cidades com muitos civis e todos eles aterrorizados com essa invasão, com muitas bombas e, obviamente, muitos civis morrendo. Nesse cenário de guerra, muitos deles utilizam os metrôs profundos da cidade de Kiev e de Kharkiv como verdadeiros bunkers. Se escondem lá por muitas horas, em alguns casos até dias. O exército russo bombardeou também o centro de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. Um vídeo divulgado pelo Serviço de Emergência do Estado mostra imagens de um míssil atingindo o prédio da administração estatal. Foguetes também atingiram parte de uma área residencial. Essas imagens mostram o resgate de vítimas depois do ataque. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunciou um crime de guerra. Kharkiv é uma cidade de 1.400.000 habitantes, próxima da fronteira e com uma grande população de língua russa. Na cidade de Chernivtsi, no norte da Ucrânia, as imagens impressionam. Vários prédios foram alvos dos russos. Este homem, indignado, desabafa e fala que Putin deveria ser destruído. Eles precisam ser mortos. Esses russos. Eles não nos deixam viver nossas vidas. Eles arruinaram nossa vida inteira. Quero te dizer isso. Eu rezo a Deus por nossa pátria, a Ucrânia, para que possamos resistir e vencer. E para que Putin seja destruído por seu próprio povo russo. Esta mulher pede ajuda para que a Rússia pare os ataques. Quero chamar todos, russos, Cazaquistão, Uzbequistão, turcos, todo mundo. Participem de protestos, seus países serão os próximos. Parem com essa loucura. Estão sofrendo. Eles destruíram uma clínica infantil nas proximidades, casas residenciais. Do que somos culpados? Se amanhã eles começarem a atirar em você, assim, com mísseis de cruzeiro, o que você fará? O governador de Kharkiv gravou um vídeo para a população. Hoje nosso inimigo começou a bombardear o centro da cidade de Kharkiv e as áreas residenciais. Disparando mísseis de cruzeiro, ele atingiu um prédio administrativo na praça central.
Agora, estamos contando as vítimas entre os civis. Ele não tem escolha a não ser cometer crimes de guerra dessa maneira. Nosso exército é forte. Mantemos nossas posições. Esses ataques aconteceram depois da rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia, realizada em Belarus, que acabou sem alcançar o cessar-fogo. Nesta primeira conversa, o presidente russo Vladimir Putin estabeleceu uma série de condições para acabar com a guerra. Putin exigiu o reconhecimento da soberania russa sobre a Crimeia. O ministro da Defesa russa prometeu desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia e proteger a Rússia de uma ameaça militar criada por países ocidentais. As Forças Armadas Russas estão conduzindo uma operação militar especial para proteger a população de Donbas, para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. O principal para nós é proteger a Federação Russa da ameaça militar criada pelos países ocidentais, que estão tentando usar o povo ucraniano na luta contra o nosso país. Desnazificação, que significa a troca de regime, a mudança de regime, instaurando um regime títere em Kiev, que seja alinhado, obviamente, com Moscou, e desmilitarização, que significa subjugar as forças armadas ucranianas e, obviamente, assegurar direta ou indiretamente a posse desse espaço geográfico que confere a tão necessária profundidade estratégica. O presidente da Ucrânia disse que esse início de conversa para um possível cessar-fogo veio com ataques planejados de Putin. Essas conversas ocorreram com um pano de fundo de bombardeio. E bombardeio de nosso território, bombardeio de nossas cidades. A sincronização do bombardeio com o processo de negociação foi evidente. Acredito que a Rússia está tentando pressionar de uma maneira tão simples. Não perca seu tempo. Zelensky falou ainda que a Rússia não quer o fim da guerra. Negociações justas podem ocorrer quando um lado não atinge o outro lado, com a artilharia de foguetes no momento das negociações. Embora não tenhamos o resultado que gostaríamos de ver, a Rússia se manifestou e manifestamos contrapontos a acabar com a guerra. As forças russas hoje dispararam brutalmente contra Kharkiv, com artilharias de foguete. Isso é claramente um crime de guerra. Cidade pacífica, áreas residenciais pacíficas, sem instalações militares. Ao menos 70 soldados ucranianos foram mortos após tropas russas atingirem uma base militar em uma cidade entre Kharkiv e Kiev. E este vídeo mostra o momento em que a torre de televisão de Kiev é bombardeada. O ataque deixou mortos e feridos, além de provocar a interrupção da transmissão de canais de TV. A torre fica no mesmo bairro, onde os nazistas mataram mais de 30 mil judeus em 2 dias, em 1941. As tropas de Vladimir Putin intensificaram os esforços para tomar a capital. Imagens de satélite capturaram imagens de mais de 60 quilômetros de veículos e artilharia se movendo na direção de Kiev. No dia em que a Rússia intensificou a ofensiva em território ucraniano, o líder fez um apelo à União Europeia. Sem vocês, a Ucrânia vai ficar sozinha. Provamos nossa força. Provamos que, no mínimo, somos exatamente iguais a vocês. Então provem que estão conosco. Provem que não vão nos deixar ir. Provem que são verdadeiros europeus. Então a vida vai vencer a morte e a luz vai vencer a escuridão. Glória à Ucrânia! Após o discurso, Zelensky foi aplaudido em pé.
Para este general do Exército Brasileiro, Zelensky tem sido um grande líder. Acho que ele está lidando com a situação de maneira corajosa, motivou a sua população, motivou o seu país, né? A resposta dele foi muito importante quando ele disse que ofereceram para ele sair do país, e ele disse: eu não preciso de carona, eu preciso de arma, né? E agora precisa também de boas ideias, de boas opções políticas, né? Para conseguir parar o conflito e às vezes até perdendo alguma coisa, preservar os seus objetivos. O presidente assinou um pedido formal para que seu país faça parte do bloco europeu. A presidente da Comissão Europeia destacou que a guerra na Ucrânia pode afetar todo o continente. O destino da Ucrânia está em jogo, mas nosso próprio destino também está em jogo. A presidente da comissão também anunciou mais de 500 milhões de euros para enfrentar as consequências humanitárias em território ucraniano. Enquanto as forças russas lançam ataques à Ucrânia, famílias lotam as fronteiras. Este estudante conseguiu deixar a cidade com a mãe e o irmão. I really hope that our army will handle it all. I believe in them with all my heart, and I really strongly believe that we would come home safe and everyone is fighting for our country too. O repórter Luca Bassani tem visto o desespero dessas famílias que tentam deixar a Ucrânia. Vemos então um sentimento de medo generalizado, pessoas sem saber como será a noite e o dia seguinte, já que muitos desses ataques aéreos acontecem durante as madrugadas e, consequentemente, a guerra não chega só no seu aspecto militar e territorial, mas também no aspecto psicológico, deixando as pessoas cada vez mais em pânico. Segundo o alto comissário das Nações Unidas, Filippo Grandi, o número de refugiados não para de crescer. Os ucranianos chegam a todo momento à Polônia, Hungria, Romênia, Moldávia e em outros países. Já são mais de 600 mil refugiados. Para o especialista político, esse número será ainda maior e os países devem se preparar. Muitos países, na verdade, já estão tentando aí fazer essa programação política de receber refugiados. Mas a gente precisa lembrar que o número de refugiados na Ucrânia, ele pode chegar a 4 milhões, as pessoas estão imaginando aí 4 milhões, o que estouraria as cotas de todos os países do mundo de receber refugiados, né? E muitos países até para emissão de vistos. E quando você traz um refugiado, você não está trazendo uma pessoa com grande patrimônio, essa pessoa não está fazendo uma programação migratória. Ela está chegando com a roupa do corpo e muitas vezes, na maioria das vezes, nada além da roupa do corpo. Então ela precisa de um lugar para morar, ela precisa de uma estrutura familiar, ela precisa de comida, ela precisa de um trabalho, ela precisa de uma autorização de trabalho, porque quando você chega num país você não pode simplesmente trabalhar ali sem autorização de trabalho. Então tem toda uma estrutura que é necessária a isso, e isso custa muito dinheiro. Então os países estão tentando agora, da melhor forma possível, negociar para que isso realmente não aconteça, para que o menor número de refugiados apareça, para que eles possam efetivamente ficar lá na Ucrânia e evitar uma catástrofe migratória maior do que a gente já tem tido aí em razão de diversos outros conflitos no mundo. Conversamos com Gabriel, que é brasileiro e vive há 3 anos na Ucrânia. Ele conta detalhes de uma guerra vivida dia a dia. Nesse momento, a situação nessa região aqui está bastante, digamos assim, as pessoas estão mais com medo, enfim, do que mesmo qualquer coisa. Gabriel está na casa de uma família desconhecida, que resolveu abrigá-lo neste momento de tensão. E aí a gente pediu abrigo no Instagram, a gente teve uma família que nos abrigou e a gente está aqui pensando o que a gente pode fazer depois disso. Ele viu de perto ataques que ainda não consegue acreditar. Na quinta-feira eu fui acordado às 4 horas da manhã por uma bomba que saiu perto do aeroporto de onde eu vivo, na verdade perto de onde eu vivo. Gabriel fala sobre a longa demora para deixar o país. E a gente está, na verdade, tentando sair para a Romênia. Hoje a gente fez a nossa primeira tentativa, a gente ficou 30 horas esperando na fila.
Já estava faltando ali a comida, a gente estava cansado, sem banheiro, sem nada, então a gente decidiu desistir, voltamos. 2 dias depois que o jovem falou com a nossa equipe, Gabriel enviou um vídeo comemorando a saída do país. Gente, a gente acaba de passar a fronteira, eu tô ultra mega feliz. Se vocês verem, ó, a fronteira aí da Moldova, tá vendo? A gente acabou de passar e daqui a pouco a gente recebeu informações agora de uma fronteira que está no sul da Moldova, bem no sul da Moldova. Então a gente vai até o sul da Moldova para pegar uma fronteira para poder passar para a Romênia, para o espaço, para a União Europeia, finalmente. Depois disso, a gente tem, graças a Deus, e o Instagram também, a gente tem casa para dormir na Romênia, a gente tem casa para dormir em todos os lugares, graças aos familiares, tudo. Então a gente agora, nosso próximo desafio é passar para a União Europeia, para a Romênia, e depois daí a gente vai decidir exatamente para onde a gente vai. E várias cidades se preparam para receber os refugiados. A cidade de Lviv fica a 600 quilômetros de Kiev e está pronta para ajudar. Igor Gali é brasileiro, mas mora na Ucrânia há 2 anos. Ele relata que a população de Lviv recebe os refugiados com comida e local para dormir. Mas nós estamos ajudando com os refugiados de Kiev, de outras cidades. Só que trabalha 24 horas para a guerra. Então, assim, estamos trabalhando, fazendo comidas, alojando eles nas escolas, acolhendo as doações. Então, o meu trabalho é esse, patrulhamento e na recepção dos refugiados. Eles têm que ir para a Câmara Municipal, fazem seu registro, é só de mulheres e mães, mulheres e crianças, desculpa. Homens não são permitidos em outras cidades. Então, quando eles chegam, eles vão para os alojamentos, lá nós fazemos a distribuição de comida. E à noite nós fazemos também patrulhamento. Hoje mesmo eu tenho uma escala da meia-noite às 6 da manhã, fazendo patrulhamento. Quando o Igor fala de patrulhamento, é uma ação para identificar inimigos na região. Patrulhamento contra algum invasor russo que venha fazer alguma coisa aqui. Nessas imagens feitas por Igor, ele mostra ucranianos trabalhando na confecção de camuflagem. Fazendo camuflagens para tanques, ou patrulhamento, algo desse estilo. Esse vídeo que eu postei hoje foi fazendo camuflagem para tanques. Né? A gente tem um pessoal que fica o dia todo fazendo isso. Isso foi numa escola. Resultado da sirene, estamos indo para o bunker. São essas mochilas de emergência. Nesta outra gravação, a sirene toca e Igor registra o momento em que ele e mais pessoas vão se proteger em um bunker. Ele revela a tensão vivida pelos ucranianos. Quando toca a sirene, eu moro no prédio, último andar, então mas você ouve as pessoas saindo correndo, desesperadas. Os bunkers, cada casa e cada prédio tem um bunker, então as pessoas vão para lá, né, e ficam ali desesperadas. O professor de inglês não tem expectativa de uma trégua da Rússia. Ele acredita que a guerra vai longe. Então, Putin, todo mundo odeia ele, é ódio mesmo, não existe. O povo aqui odeia russo. Não é a população em geral, mas a gente fala como assim, russo, né? A gente sabe que não tem problema com os russos, mas acaba que fica um ódio por causa do Putin. Então, assim, agora o sentimento de guerra, ninguém tem muito ânimo aqui, né? Tristeza. Sabemos que realmente é uma esperança que não vai acabar. O Putin não vai render, né? Só quando ele morrer. Muitos brasileiros conseguiram deixar o país em conflito e respiram aliviados ao desembarcar no Brasil. Os jogadores que estavam na Ucrânia foram recebidos por familiares e amigos com choro e abraços. Foram dias difíceis, onde nós achávamos que
por algum momento nós não íamos conseguir, mas Deus sempre tem um plano para nós e graças a Deus conseguimos chegar aqui com vida. Angustiado porque tem muita gente lá ainda. A gente era um grupo de 40 brasileiros e 2 uruguaios, mas tem ainda muito brasileiro lá, tem muitos brasileiros. Os brasileiros faziam parte do grupo que passou os últimos dias em um bunker, em um hotel em Kiev. E o nosso maior medo era pegar o trem, ir para alguma estação, não ter um suporte de um ônibus ou alguma coisa e ter que caminhar 70, 100 quilômetros com filhos, mulheres, idosos que estavam no local. Então esse era o nosso maior medo, a gente não queria nada de luxo, não precisávamos de nada, a gente só precisava de uma segurança para poder sair e todos bem. E foi o que aconteceu, graças a Deus, não foi luxo, não foi nada disso, a gente só quis sair e saímos bem. Que depois de uns dias ficou difícil porque acabou o leite, os supermercados não tinha mais nada, então as crianças estavam com fome. E não era nem por nós, né, mas por elas, pelas esposas que estavam lá com os maridos deles. Então eu creio que foi um momento difícil, mas todo mundo se ajudou e todo mundo se acolheu lá e a primeira oportunidade que a gente teve, a gente conseguiu sair. Cerca de 500 brasileiros viviam na Ucrânia, antes do exército de Vladimir Putin invadir o território. Pelo menos 80 pessoas já haviam cruzado as fronteiras ucranianas. O Itamaraty orientou que os brasileiros que estiverem próximos à fronteira com a Polônia entrem em contato com a Embaixada do Brasil em Varsóvia. Todo o apoio é dado aos que ainda não conseguiram sair. A Embaixada Brasileira na Ucrânia tem orientado que os cidadãos deixem o país por trem e que respeitem o toque de recolher. É tudo que eu pedi a Deus todos os dias. Era poder voltar, poder passar o pesadelo. É difícil eu falar como serão os nossos próximos dias. Como será daqui pra frente, se a gente voltará ou não. O momento agora é de poder curtir o meu pai, a minha mãe, cuidar da minha mente, que está muito cansada, muito fragilizada, cuidar da minha família. Eu agradeço muito a Deus, as orações, né? Tanta gente torcendo e orando, né, para tudo ficar bem. E peço que continuem, né? Porque tem muita gente lá ainda sofrendo com uma maldade humana que é inacreditável, né? O mundo acompanha com apreensão o desenrolar da guerra. Esse é o maior ataque de um país europeu contra outro do mesmo continente, desde a Segunda Guerra Mundial. Para o mundo, isso é uma imagem que deixa muitos recados, né? Primeiro, a fragilidade com que as divergências políticas e aí principalmente essa questão da polarização ideológica e política no mundo, isso é uma consequência do que pode acontecer. E isso está muito perto de acontecer, inclusive em Taiwan, e a região da Síria ali só não explodiu mais ainda porque há uma intervenção muito séria, muito forte ali, e a Rússia e os Estados Unidos, eles não querem trocar tiro entre eles, né? Eles querem a guerra por procuração, mas eles mesmo, trocando tiro entre eles têm tentado evitar, principalmente por causa do armamento nuclear que ambos os países têm. Então, isso deixa para todos nós um grande exemplo do que a polarização pode causar e o que eventualmente, os interesses financeiros podem trazer para cada uma das nações. O impasse entre os países começou em novembro do ano passado, quando o presidente russo, Vladimir Putin, posicionou 100 mil militares na fronteira com a Ucrânia. A possibilidade da aproximação da Ucrânia com a União Europeia e com a OTAN é um dos principais motivos dos ataques. O principal objetivo político da Rússia é restaurar, ao menos em parte, o poder e o prestígio que o antigo Império Russo e a antiga União Soviética tinham, respectivamente, nos séculos XIX e século XX. Esse é o principal objetivo político russo. Para que isso aconteça, Moscou precisa desafiar e degradar a hegemonia norte-americana, caminhando para uma ordem multipolar, ou, na terminologia de Moscou, uma ordem
policêntrica. Agora, se nós observarmos a questão, nos atermos a questão da da Ucrânia especificamente, nós temos que entender que o objetivo estratégico de Moscou em relação à Ucrânia é impedir um possível alinhamento entre Kiev e a Europa Ocidental e, sobretudo, assegurar a posse de um espaço geográfico que assegure para a Rússia aquilo que é chamado de profundidade estratégica, ou seja, impedir que a OTAN expanda seus limites até as bordas, até o limite da fronteira russa. O analista militar Alexandre explica qual é o principal direcionamento político-estratégico da Ucrânia neste momento. Embora, historicamente, a Ucrânia sempre tenha orbitado dentro da esfera de influência russa, essa relação, na perspectiva ucraniana, sempre lhe foi desvantajosa. Então, a aproximação com o Ocidente é a forma com que o governo de Kiev entende que é possível construir uma arquitetura de segurança que lhe proteja contra Moscou. Ninguém sai às ruas com o toque de recolher imposto pela prefeitura de Kiev. Os ataques acontecem por terra e ar. O presidente da Ucrânia sempre usa as redes sociais para falar que não vai baixar a guarda para a Rússia. Estou aqui, não vamos baixar as armas. Estaremos defendendo nosso país porque nossa arma é a verdade. E nossa verdade é a nossa terra, nosso país, nossos filhos. E vamos defender tudo isso. Isso é tudo o que eu queria te dizer. Glória à Ucrânia. O presidente da Ucrânia, ele não vem de uma carreira política, ele vem de uma carreira artística, né? Ele era um ator, continua sendo um ator, ele inclusive tem programas e ele é um excelente comunicador, ele sabe se comunicar muito bem. Então ele tem utilizado dos meios nos quais ele domina para justamente levar a população e trazer o apoio público para o conflito que obviamente é de interesse dele. E ele tem feito isso de uma forma muito positiva, ele tem conquistado isso no apoio mundial aí para a causa dele, e eu acho que nos próximos dias a Rússia deve ter uma surpresa aí, porque a Ucrânia está recebendo aí não só dinheiro, mas também apoio armamentista da União Europeia. Ao longo dos ataques, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu aos soldados russos que desistam. Бросайте вашу технику и уходите. Не верьте вашим командирам. Не верьте вашим пропагандистам. Просто спасайте ваши жизни. Уходите. E para resgatar seu título de superpotência, a Rússia tem feito questão de provar sua influência no tabuleiro. Putin, ele é um político realista e, como tal, ele persegue de forma obstinada aquilo que ele considera os interesses vitais da Rússia. Ele é um político autocrático e forte que, na verdade, só reproduz todos os grandes líderes políticos que a Rússia teve desde Ivan IV. Então, na verdade, o Putin, ele personifica o estilo de liderança política que está em perfeita conformidade com aquilo que a Rússia entende como estadista firme, resoluto, etc. O ex-espião do serviço secreto soviético e centralizador, Putin, tem intrigado o mundo. O presidente Putin foi criado desde jovem dentro de um contexto de espionagem na KGB, desde os 23 anos. E ele teve uma formação desde criança de se dedicar a esportes individualistas. É um sujeito individualista, depois foi para uma área de muita paranoia, que é o caso de serviço secreto, e isso tem pautado as condutas dele. E nesse momento, essas características psicológicas, pessoais dele, mostram que ele não é um indivíduo com sensibilidade humana, pode ter feito um grande trabalho pelo país, mas atacar um país, por exemplo, num contexto de pandemia ainda, mostra essa deficiência mental, psicológica dele em relação a aspectos de humanidade. Esse perfil psicológico dele é um perfil realmente de extrema preocupação
nesse momento em que ele está gerando um potencial muito elevado de guerra e está pouco se importando também, pelo visto, com as consequências que o próprio país dele vai ter. Ele fez uma aposta muito grande, como todo jogador, lutador de jiu-jitsu, karatê, que ele foi como um preparo psicofísico, mostra um jogo bastante ruim, com tanto poder na mão. Mas a Ucrânia não está sozinha nesta batalha contra a poderosa Rússia e recebe ajuda de outros países. A Alemanha cedeu armas para que forças de resistência possam combater a invasão militar russa. O chanceler alemão, por meio de sua conta pessoal no Twitter, disse: "É nosso dever fazer o possível para apoiar a Ucrânia em sua defesa contra o exército invasor de Putin. Por isso, estamos entregando 1.000 armas antitanque e 500 mísseis para nossos amigos na Ucrânia." Eu acho que o Putin já perdeu essa guerra. Eu não sei se ele consegue enxergar isso ainda, mas eu acho que ele já perdeu essa guerra, porque o apoio popular mundial hoje olha para a Ucrânia. E muitas pessoas, inclusive que não tem nada a ver com isso, acabam pagando por isso. A Polônia também enviou um comboio militar com armas e munições. O país, que faz fronteira com a Ucrânia, foi o primeiro a enviar ajuda. A Polônia foi uma região que sofreu demais com guerras, né? Historicamente, a Polônia foi praticamente destruída. Então, o povo sabe muito bem o que é uma invasão, o povo lembra dessa história de invasão e ele aprende na escola, aqueles que não estavam vivos naquela época, as consequências de uma invasão. Então, eles estão, sim, muito preocupados com o que pode estar acontecendo e já mandaram aí armamentos para que possa, pelo menos, equilibrar essa guerra. Porque os armamentos da Ucrânia, eles são armamentos herdados da antiga União Soviética. Muitos dos aviões, principalmente aviões de combate, eles estavam sucateados, estavam sendo canibalizados para que pudesse usar as peças dos menos piores para fazer efetivamente voável, né, operante. Então, a remessa de novos armamentos, principalmente os armamentos que eles têm usado muito, que são os antiaéreos, já derrubaram diversos helicópteros russos de ataque. Isso tem sido uma questão extremamente de grande diferença nesse momento e é o que eles estão recebendo agora. Reino Unido, Portugal, Holanda também estão enviando mais suprimentos à Ucrânia em meio ao combate contra a Rússia. A República Tcheca vai mandar um carregamento de armas com metralhadoras, rifles de precisão, pistolas e munições. A Holanda fornece mais poder de fogo à Ucrânia, com 50 armas antitanque e 400 foguetes. O apoio não para. O primeiro-ministro, António Costa, afirmou que Portugal condena de forma veemente a ação militar desencadeada pela Rússia sobre o território ucraniano e que o país está de portas abertas para ajudar. Dizer-lhes que contarão com toda a nossa solidariedade, que tenham sido muito bem-vindos a Portugal e que os seus familiares, os seus amigos, os seus conhecidos, que entendam que devem procurar em Portugal a segurança e o destino para dar continuidade às suas vidas, são também muito bem-vindos. Essas são, aliás, instruções que são transmitidas às nossas embaixadas, quer na Ucrânia, quer nos países vizinhos, para serem agilizadas emissões de vistos para quem pretenda vir para Portugal. Já o vice-primeiro-ministro do Reino Unido adverte que o presidente russo Vladimir Putin deve ser punido por crime de guerra. Uma clara determinação da comunidade internacional de garantir que quaisquer crimes de guerra sejam responsabilizados, seja Putin ou aqueles que o cercam em Moscou, ou comandantes em terra. E eles devem saber que, se cumprirem essas ordens, haverá uma perspectiva razoável agora que as evidências serão capturadas e que eles acabarão no banco dos réus de um tribunal. Essa é a mensagem que a comunidade internacional está enviando. Enquanto a Ucrânia se fortalece com o apoio de outros países, o presidente da Rússia aumenta a pressão e determinou que as forças nucleares do país entrem em alerta de combate devido às críticas feitas por países da OTAN à guerra que ele move contra a Ucrânia.
Ordeno ao ministro da Defesa e ao chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas que coloquem as forças de dissuasão do exército russo em um modo especial de serviço de combate. Os Estados Unidos, por sua vez, afirmaram que Putin está fabricando ameaças. Já a embaixadora de Washington na ONU, Linda Thomas-Greenfield, condenou o alerta das forças de dissuasão nuclear russas. Estas são questões que afetam todos os Estados-membros e agora na Assembleia Geral todos podem fazer ouvir suas vozes sobre a guerra de escolha da Rússia. Para o secretário-geral da OTAN, isso foi um comportamento irresponsável. Moscou possui o segundo maior arsenal de armas nucleares do mundo e um enorme arsenal de mísseis balísticos. Foi covardia aí essa invasão russa com a Ucrânia, porque é alguém extremamente menor do que eles no poderio bélico, né? É alguém que realmente está numa situação de desvantagem muito grande. Então essa mensagem para o mundo, ela ficou muito negativa. E se realmente a Rússia quisesse comprar uma briga e se fortalecer como grande potência mundial, teria invadido os Estados Unidos através das Diógenes, ou bombardeado o Alasca, ou vou disputar o território do Alasca, porque o Alasca tem petróleo, sei lá, e não a Ucrânia, né? Porque eles querem acesso ao Mar Negro, então eles querem ter acesso ali para escoar produtos deles. O ataque motivou reuniões de emergência de vários governos. And we want to do everything to support Ukraine. We have decided to use Queremos fazer tudo para apoiar a Ucrânia. Decidimos usar nossas capacidades para enviar armas letais, ajuda letal para o exército ucraniano em um valor de 450 milhões em ajuda e mais 50 milhões em equipamento não letal, combustível e proteção. And 50 more millions for the non-lethal supplies, fuel, protective equipment. Os ministros das Relações Exteriores fecharam um acordo para bloquear as transações do Banco Central Russo, ou seja, a exclusão de um grupo de bancos russos do sistema interbancário SWIFT, como fala o economista Caio Mastrodomenico. Nós temos visto várias sanções internacionais, principalmente dos blocos de países que integram a OTAN, como Estados Unidos, por exemplo, contra a Rússia, né, tentando penalizar a Rússia economicamente, dificultando o acesso da Rússia ao crédito internacional para que ela não se financie, para que os outros países cortem todo o acesso da Rússia ao crédito mundial. Uma dessas sanções foi principalmente a retirada dos principais bancos russos do SWIFT, gerando aí uma dificuldade de comercialização mundial com a Rússia. Então, eles acabaram isolando a Rússia do crédito internacional. Para o especialista Daniel, essas sanções devem atingir mais o povo do que o presidente russo. Estão bloqueando isso, bloqueando aquilo, bloqueando... vamos dividir as coisas, né? Bloquear as coisas para a Rússia não significa bloquear as coisas para o Putin. Então, o Putin não vai passar fome, o Putin não vai passar frio no inverno, o Putin não vai passar o aperto. Mas o povo russo, que muitas vezes não está apoiando o Putin, eles vão passar muito aperto. Então, eu não sei se essas sanções são efetivamente... vão atingir quem deveria atingir, e talvez ela atinja muito mais o povo do que o Putin. E o Putin tem um extremo poder na Rússia, ele não vai cair por causa de uma divergência popular, até porque é proibido na Rússia, você vai preso se você fizer uma manifestação contra o governo. Então não é bem assim que as coisas funcionam. E outra, 1/3 do PIB russo, ele vem justamente do gás e petróleo. E o bloqueio ao sistema SWIFT não está incluindo gás e petróleo. Ou seja, bloqueia-se todas as outras operações, exceto gás e petróleo, porque o gás e petróleo são interessantes para a Europa, principalmente para a Alemanha. Então ela não está recaindo sobre gás e petróleo, que representa 1/3 do PIB russo. Então não acho que... vai sim
ser efetivo quando todos resolverem cortar na carne. Enquanto tiver interesse individual aí protegendo um ou protegendo o outro, essa questão do SWIFT ela vai ser inócua para eles. A União Europeia fechou o espaço aéreo para todos os aviões russos, inclusive jatos privados, e deve impor um novo pacote de sanções ao governo de Belarus. First, we are shutting down the EU airspace for Russians. Primeiro, estamos fechando o espaço europeu para russos. Propomos uma proibição para todas as aeronaves registradas, possuídas e controladas pela Rússia. Estas aeronaves não vão mais poder aterrissar, decolar ou sobrevoar o território da União Europeia. Isso se aplica a qualquer avião possuído, conduzido ou controlado por autoridades ou civis russos. Então deixem-me falar de maneira clara. Nosso espaço aéreo vai ser fechado para todo avião russo e isso inclui os aviões privados de oligarcas. Our airspace will be closed to every Russian plane, and that includes the private jets of oligarchs too. Russos que estão em férias em Cuba enfrentam a incerteza da volta para casa. Наша Россия нас заберет. Нас тут не оставят точно, это мы знаем. Вот, всем спасибо, здесь нас хорошо приняли. Все хорошо. Война это другое. Война это больно. Мы плачем, наши мужья и дети страдают. Мы не хотим войны, мы хотим мира, peace. Здесь великолепно, но, к сожалению, омрачают нам, безусловно, настроение, события в мире, которые происходят, об этом невозможно не думать. Segundo especialistas, as sanções parecem não assustar a Rússia. Putin se preparou para isso há 10 anos. Se você olhar as compras de bitcoins, ouro, pedras, dólar da Rússia nos últimos 10 anos, você vai ver que e comparar com os 10 anos anteriores, você vai ver que eles fizeram um estoque desse tipo de vamos chamar produtos, entre aspas, aí, dessas commodities, eles fizeram estoque disso gigantescos. E o Putin já estava preparando essa invasão há 10 anos atrás, não foi uma decisão de agora. Não foi uma decisão desse ano ou do ano passado. Foi uma decisão que já vinha há muito tempo atrás sendo plantada, sendo semeada, e ele fez um estoque muito grande de sobrevivência dentro da Rússia. Então eu acho que hoje essas sanções, esses bloqueios vão atingir muito mais as empresas, os empresários, os empregados, o povo do dia a dia, do que o próprio Putin ou a própria Rússia ou o próprio poder do Putin ali na Rússia. Não acho que isso aí vai ter muito efeito a curto prazo. O presidente da Rússia reuniu os principais dirigentes do seu governo para buscar soluções à ofensiva de países ocidentais. O governo do país anunciou que cidadãos russos estão impedidos de enviar dinheiro ao exterior. A Rússia, nesse momento, ela tem tomado decisões a fim de tentar conter ou diminuir um pouco esses impactos econômicos internos que essas sanções estão gerando no país, mas acredito que não será possível. A Rússia também faz parte do globo, ela depende dos outros países, ela vende gás para a União Europeia. Quando ela é retirada do principal sistema de pagamento interbancário do mundo, ela acaba tendo dificuldades para receber essa venda de gás que ela faz também. Então, acredito que o presidente ele vai precisar repensar, vai precisar negociar para diminuir essas tensões econômicas e o efeito delas que está acontecendo internamente. Os ataques já causaram impactos em todo o mundo e na economia as cotações de dólar, ouro e petróleo dispararam. Economistas temem consequências negativas no Brasil. Para o Brasil, isso tem efeitos diretos, visto que o nosso país comercializa diretamente com a Rússia a compra de fertilizantes nitrogenados, né? Então, com a saída da Rússia desse sistema SWIFT, dificulta um pouquinho a comercialização do Brasil com a Rússia na compra dos fertilizantes. E isso vai impactar na diminuição da nossa produção
também no aumento do custo da nossa produção agrícola, posteriormente gerando uma escassez no mercado interno e aumentando o nosso já elevado índice de inflação. Além disso, o analista explica que pode gerar um desequilíbrio na economia. Isso vai acabar impactando diretamente na nossa produção nacional, que vai diminuir a oferta, diminuindo também as nossas exportações e gerando um desequilíbrio nas nossas contas públicas. E isso vai gerar uma desvalorização da nossa moeda, um aumento do nosso endividamento, e o aumento do endividamento, ele ocasiona um aumento do nosso risco fiscal. Com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, cresce a preocupação entre os agricultores brasileiros em relação à compra de fertilizantes. A Rússia é a principal origem do insumo. Isso faz com que o Brasil seja o único dos grandes polos agrícolas que tem dependência da importação. Para o analista econômico, isso explica a posição neutra do governo brasileiro sobre o conflito. O governo brasileiro sabe a dependência que ele tem da Rússia para os insumos agrícolas, principalmente fertilizantes nitrogenados. Hoje, 95%, ou seja, é quase toda os fertilizantes nitrogenados, eles advêm dessa região. Então, o Brasil tem uma dependência direta da Rússia na sua produção agrícola. Então, o Brasil tenta se manter neutro nos seus discursos, pelo menos evitando um choque direto com a Rússia e ocasionando aí, possivelmente, em uma ruptura dessa relação comercial. A nova rodada de sanções mantém a pressão sobre o preço de commodities, como petróleo, gás natural, trigo e milho, com impacto adicional sobre uma inflação global, que já vinha muito pressionada pelos efeitos da pandemia. Os ataques estremecem o mundo inteiro. Vários protestos acontecem nas capitais. Em frente à embaixada russa, na cidade do México, a comunidade ucraniana pediu paz. Me sinto incomodada, me sinto triste, me sinto angustiada, estressada, com muita raiva. Tenho muitos sentimentos negativos. E isso não é nada comparado ao que está passando a minha família na Ucrânia. Não ouvi falar de tantas sanções contra o governo da Rússia, contra o México, mas eu sei que o mundo está despertando e nós estamos ajudando mais e mais países. Essa é a melhor maneira de nós ajudarmos. Graças a Deus, o mundo está despertando. Em Berlim, pelo menos 100 mil pessoas foram às ruas em solidariedade aos ucranianos. Os manifestantes carregavam bandeiras em amarelo e azul, as cores nacionais da Ucrânia. Em Paris, muitas pessoas ficaram no coração da capital francesa, mostrando solidariedade à Ucrânia. Em Roma, milhares também ocuparam as ruas com o amarelo e o azul para pedir paz no leste europeu. Na Rússia, mais de 2 mil manifestantes contrários à guerra foram detidos em diferentes cidades. Desde que a incursão começou, mais de 5 mil manifestantes pacifistas foram presos. E no Brasil, na cidade de Curitiba, pessoas se reuniram para pedir paz. Com flores e velas, o dia foi de muita oração. O mundo pede cessar fogo. Nações se unem para barrar destruição e mortes. Em meio à guerra, existe a esperança do fim do pesadelo próximo. De um lado, a luta por paz. Do outro, a luta por poder.
O Documento Jovem Pan fica por aqui, mas continuamos na programação da Jovem Pan News, mostrando todos os detalhes deste conflito entre Rússia e Ucrânia. Sempre com informações atualizadas ao longo do dia. E se você quiser rever este conteúdo, só acessar o canal da Jovem Pan no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.